dia. Vamos estudar mais um pouco da nossa apostila de flexão normal simples. Hoje nós vamos estudar o item 8, que trata de seção retangular com armadura dupla. A armadura dupla, como eu já comentei com vocês, é quando na seção existe a armadura longitudinal de flexão tracionada, AS. Aqui nós estamos supondo uma seção sob momento fletor positivo. Então, a armadura tracionada de flexão AS, e também vamos ter uma armadura longitudinal de flexão comprimida à linha S. Esta armadura comprimida à linha S tem a função de auxiliar o concreto a resistir às tensões normais de compressão provenientes do momento fletor. Por isso que nós falamos armadura simples e agora, então, no caso, a armadura dupla. A armadura dupla é uma solução para quando nós temos uma viga, por exemplo, cuja relação x sobre d resulta maior do que o valor estabelecido pela NBR 6118, que nós mostramos lá na equação 23, que é de 0,45 para os concretos do grupo 1 e 0,35 para os concretos do grupo 2. Então, quando em uma seção que nós estamos dimensionando de uma viga, a flexão simples, resulta x sobre d maior do que esses valores limites, nós podemos tomar algumas medidas para fazer com que x sobre d se torne menor do que os valores máximos ou limites da NBR 6118. Geralmente, uma boa solução é aumentar a altura da viga. Aumentando a altura da viga, o x diminui, portanto, x sobre d também diminui. Mas nem sempre é possível aumentar a altura da viga e, em algumas situações, nós não desejamos aumentar a altura da viga. Então, a armadura dupla se torna uma solução possível para nós tornarmos x sobre d menor do que o valor máximo da norma, como nós vamos ver na sequência. Uma situação que pode ocorrer a armadura dupla de maneira até comum é na viga contínua. Porque em uma viga contínua, que vocês sabem é aquela que tem vários tramos, que tem vários apoios, é uma viga hiperestática, os momentos fletores negativos nos apoios internos são muito maiores do que os momentos fletores máximos positivos nos vãos. Então, o que acontece? Nós, em tese, temos que determinar a seção transversal, principalmente a altura da viga, em função dos momentos fletores negativos nos apoios internos, que são muito maiores. Aí, o que acontece? Se para os momentos negativos nos apoios a seção fica boa, econômica, para os momentos fletores positivos nos vãos, a seção fica exagerada, ou pode ficar exagerada, né? A gente tem vigas e vigas, vãos e vãos, situações e situações, mas, de modo geral, o momento fletor positivo no vão, a seção fica folgada, vamos dizer assim, né? Então, para nós termos uma solução mais econômica, né, no caso da viga contínua, uma solução é fazer armadura dupla, lá onde os momentos fletores são maiores, ou seja, nos apoios internos, e esta seção com altura menor resulta em armadura simples para os momentos positivos nos vãos e de maneira econômica. Vamos ver agora as equações de equilíbrio. Nós temos as equações de equilíbrio, aquelas duas da estática que nós vamos utilizar. Somatória de forças normais igual a zero, somatória de momentos fletores igual a zero. Então, nós temos aqui, nesta figura 30, a seção retangular com armadura dupla. A largura da viga é BW, a altura é H, a altura útil é D, que é a distância da fibra mais comprimida, ou da borda comprimida,
até o centro de gravidade da armadura tracionada a S. Nós estamos supondo nesta figura um momento fletor positivo. Se for momento fletor negativo, não altera nada em termos de dimensionamento, apenas que no momento fletor negativo, a armadura S é próxima à borda tracionada superior e a armadura linha S comprimida é próxima à borda inferior, que será a comprimida pelo momento fletor negativo. Então é só pegar essa figura e rebater assim, né? Tá certo? Para o momento fletor negativo. Nós temos agora uma outra variável aqui, que é essa pequena distância de linha, que é do centro de gravidade da armadura comprimida, a linha S, até a borda comprimida. Aqui nós temos a linha neutra, separando a região comprimida. Vejam a área de concreto comprimido, a linha C, da região tracionada pelo momento fletor positivo. A linha neutra é demarcada por X, a partir da borda comprimida. A distância da linha neutra até a armadura tracionada S é D menos X, como está aqui. Nesta figura, em elevação, nós mostramos a armadura S tracionada, a armadura comprimida, a linha S, o momento fletor positivo, as resultantes nos materiais. Na armadura AS tracionada, RST. Na armadura comprimida, a linha S, RSC. Resultante no concreto comprimido, RCC. Vejam que nós aqui utilizamos o diagrama retangular simplificado de distribuição de tensões normais de compressão no concreto. Para os concretos do grupo 1, ele tem a altura y 0,8x e a tensão máxima de compressão σcd é 0,85 FCD para os concretos do grupo 1. E vejam que a resultante no concreto comprimido RCC fica posicionada no centro deste diagrama retangular, portanto, na metade de y, ou seja, distante da borda comprimida 0,4x, metade de 0,8x. E nós temos os braços de alavanca. Agora, como são dois, nós colocamos aqui o subscrito. Olha, da resultante RCC, no concreto comprimido, a armadura S tracionada, o braço de alavanca ZCC. Da resultante na armadura, a linha S comprimida, a resultante RSC. Até a armadura S tracionada é o braço de alavanca ZSC. Nós vamos utilizar depois esses dois braços de alavanca nas equações. E é fácil perceber que ZCC, qual é o valor de ZCC? Olha, se você olhar aqui, D. Então, D é aqui da face da viga, né, da borda comprimida, até o centro de gravidade da armadura tracionada, onde ocorre a força resultante RST. Então, ZCC é D menos 0,4x. E ZSC é D menos D', tá? ZSC, D menos D'. E nós observamos também que aqui nesse diagrama de deformações na seção transversal, nós temos três deformações que nos interessam. É εcd, a deformação de encurtamento na borda comprimida, no concreto. ε'Sd é a deformação na armadura comprimida linha S. É próxima de εcd. E a deformação εsD, a deformação de alongamento na armadura tracionada AS. O que nós vamos fazer na sequência item A? Equilíbrio de forças normais. Vamos somar essas três forças resultantes. Vejam que RSC e RCC têm o mesmo sentido aqui no nosso desenho. Então, as duas se somam. E RST tem um sentido contrário. Portanto, para haver equilíbrio de forças normais, nós vamos ter RSC mais RCC igual a RST, que é a equação que está na página seguinte.
aqui, RCC mais RSC igual a RST. E aqui então eu escrevi o significado dessas três forças resultantes. Já comentei, vocês podem ler. Também vamos ter depois, sigma' SD é a tensão de cálculo na armadura comprimida. O que tiver o sobrescrito linha indica armadura comprimida, tá? Concreto comprimido, linha tem esse significado aqui para nós. Sigma SD, tensão de cálculo na armadura tracionada. E, considerando a equação básica da resistência dos materiais, tensão é força sobre a área, temos então que R, a força, é igual a tensão vezes a área. As forças resultantes, cada uma delas três, podem ser escritas como RCC. RCC é a resultante proporcionada pelo concreto comprimido. Qual é a tensão no concreto comprimido nos concretos grupo 1? 0,85 FCD. Está aqui no desenho, olha, no diagrama, 0,85 FCD. Qual é a área de concreto comprimido? Veja qual é a área de concreto comprimido aqui no desenho, olha. BW é a largura da viga vezes 0,8x. Então, nós vamos estar desprezando aqui, né, 0,2x, por causa de usarmos o diagrama retangular simplificado. Você despreza essa linha que eu estou rachurando. Portanto, 0,8x vezes BW, que é o que escrevemos aqui. 0,8x vezes BW. Resulta, então, RCC igual a 0,68 BWXFCD. A resultante na armadura comprimida. A tensão na armadura comprimida, sigma' SD, como está lá, vezes a área da armadura comprimida, a linha S. E a resultante RST. A armadura, AS, vezes a tensão na armadura tracionada, sigma SD. Nós precisamos dessas resultantes porque depois vamos utilizar nas equações dos momentos fletores. Agora, nós vamos fazer o item B, equilíbrio de momentos fletores. Temos que o momento solicitante é aquele proporcionado pelos carregamentos que atuam na viga em função dos vãos, dos vínculos nos apoios, etc. Então, nós temos lá o momento fletor. De modo geral, consideramos os momentos fletores máximos que atuam ao longo das vigas. Nós vamos fazer esse momento solicitante por uma questão de equilíbrio igual ao momento fletor resistente. De onde vem o momento fletor resistente? Vem dos materiais que compõem a seção transversal da viga e que proporcionam momentos fletores existentes. As duas armaduras agora, né? A linha S-AS e o concreto comprimido. Como são iguais esses momentos, solicitante fazemos igual resistente, vamos chamar somente de momento fletor de cálculo MD, por simplicidade. Vamos fazer equilíbrio na linha de ação da força resultante RST. Então, olhando a nossa figura, olhem esta figura, ou esta. Nós vamos fazer somatória de momentos fletores na força RST. Então, o que nós vamos ter de momentos fletores? Aqui, dois momentos fletores devidos às forças resultantes RCC vezes ECC e RSC vezes ZSC. Tem que ser igual ao momento fletor solicitante. Nós escrevemos aqui esta equação. Vejam, MD igual RCC vezes ECC mais RSC vezes ESC. Nós conhecemos RCC, tá lá, 0,68 BWXFCD. E o braço e alavanca ainda mantivemos aqui, ZCC. RSC é a linha S vezes sigma' SD.
e o braço de alavanca ZSC. Agora, na sequência, vamos substituir os braços de alavanca. ZCC, vamos repetir, ZCC D menos 0,4x, ZSC D menos D'. Então, está aqui a equação. Eu vou ler, olha, MD igual a 0,68 BWX FCD, que multiplica D menos 0,4x, mais a linha S vezes sigma linha SD, que multiplica D menos D'. Agora, o que acontece? Nós temos aqui um problema. Nessa equação, nós temos, olha quantas variáveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variáveis. Então, nós temos que fazer alguma solução aqui para resolver esse problema com tantas variáveis e apenas 2 equações. O que o pessoal imaginou é o seguinte, olha. Vamos decompor a seção transversal original, que está aqui agora na figura 31, que é essa daqui. A seção real, com a armadura tracionada a S, com a armadura comprimida a linha S, o concreto comprimido. Essa seção resiste a um momento fletor solicitante MD, ou essa seção proporciona um momento fletor resistente MD. E, olhando aqui esta equação, nós vamos decompor ou separar em 2 parcelas. A primeira parcela nós vamos chamar de momento fletor M1D. Aqui então, M1D vai ser igual a 0,68 BWX FCD D menos 0,4x, o M1D. O M2D, nós vamos dizer que é a linha S vezes sigma linha SD, D menos D', de tal forma que M1D mais M2D é o momento total MD. Fisicamente, nós podemos entender, olhando aqui a figura 31, assim, olha. Como eu havia falado, a seção transversal real, a posição da linha neutra X, o momento fletor total MD. Nós vamos pegar uma parcela da armadura tracionada S e vamos chamar de AS1, como está aqui nesse desenho. Essa armadura S1 será equilibrada pelo concreto comprimido, com a altura 0,8x do diagrama retangular simplificado. Esta seção, então, com a armadura tracionada AS1, referente ou que proporciona um momento fletor resistente M1D, somada com uma segunda seção que tem uma parcela S2 da armadura tracionada, equilibrada pela armadura linha S comprimida, proporcionam o momento fletor resistente M2D. Então vejam, esta seção é igual a esta seção somada com esta seção. Então o que nós podemos fazer agora é, adotando uma posição para a linha neutra X, ou seja, vamos conhecer 0,8x, nós vamos poder calcular M1D. Vejam aqui nesta equação, se nós temos a seção transversal, então temos BW e temos D. Se nós escolhemos um concreto para viga, temos o FCD. Se nós adotarmos um valor para X, nós podemos calcular M1D. Então, nós vamos definir esta seção aqui. Conhecendo o M1D, nós podemos determinar a S1. Por quê? Trata-se esta seção retangular com armadura simples, que nós já aprendemos. Então, conhecido X e M1D, podemos determinar a S1. Tendo o M1D, então, definido, como eu disse,
podemos calcular M2D, a segunda parcela, fazendo MD menos M1D. Conhecendo M2D, podemos determinar a armadura S2 e a armadura linha S. Pronto, está resolvido o problema. É assim que o pessoal no século passado fez esse equacionamento, de tal forma que nós possamos resolver de uma maneira muito simples uma viga com duas equações, adotamos valores para algumas variáveis e calculamos outras duas variáveis. Então aqui está aquilo que eu comentei com vocês. Nós vamos calcular M1D, 0,68 BWX FCD, D menos 0,4X. Qual é a questão aqui? Escolher um valor para X. Aí, o que nós vamos fazer? Temos infinitos valores possíveis para X, limitados aos valores que a NBR 6118 prescreve para a questão da ductilidade, que nós mostramos na equação 23 e que eu repeti aqui, que é o x menor ou igual a 0,45D ou 0,35D, conforme o grupo 1 ou 2. Nós podemos adotar um valor para x entre, teoricamente, 0 e o limite máximo. O que nós vamos fazer então, de modo geral? Adotar para x o máximo possível. Portanto, para os concretos do grupo 1, vamos fazer x igual a 0,45D. O D nós conhecemos, porque nós partimos de uma seção transversal pré-determinada, né? Tendo H, nós estimamos o D. Tendo o D, temos o X. Colocamos o X e calculamos M1D. Na sequência, determinamos M2D, que é MD menos M1D. Nós temos um momento fletor, que é o M2D, igual RSC vezes ZCC. É só você olhar aqui nessa figura. A seção referente ao momento M2D. Aplica momento fletor aqui na armadura S2. Você tem a resultante RSC na armadura linha S, vezes o braço de alavanca ZSC, então é o próprio momento fletor M2D. Portanto, RSC vezes ZCC. Substituindo RSC, é a linha S vezes sigma linha SD. E ZCC, D menos D'. Portanto, com essa equação, podemos isolar e calcular a armadura comprimida linha S. É o M2D dividido por sigma linha SD e D menos D'. Lembrando que o M2D nós determinamos aqui desta equação, tá certo? M2D conhecido. Conhecendo a parcela M1D, como eu havia falado para vocês, olha, M1D conhecido é uma seção retangular com armadura simples. Vamos determinar então a S1. M1D é igual a resultante RST relativo à armadura AS1 vezes o braço de alavanca, né, ZCC. Nós estamos fazendo somatória de momentos fletores, onde ocorre a resultante RCC. É esta resultante relativa a S1 vezes o braço de alavanca ZCC, que é D menos 0,4X. Aqui está a equação. A S1 vezes sigma SD, D menos 0,4X. Podemos isolar a S1, que é M1D sobre sigma SD, D menos 0,4X. Como nós conhecemos M1D, nós temos também X, vamos ter o domínio, então nós sabemos qual é a tensão na armadura tracionada, o sigma SD. Portanto, calculamos a S1. Fazendo agora na seção relativa ao momento fletor M2D, como é que nós calculamos esta parcela S2? Aplica somatória de momentos fletores aqui na armadura linha S. Nós vamos ter então uma força resultante relativa à armadura S2, que é a S2 vezes a tensão na armadura, vezes o braço de alavanca D menos D'. É o que está aqui
nesta equação. A resultante na armadura S2 vezes o braço de alavanca correspondente, D menos D'. Portanto, vamos isolar a S2, que é M2D, que já conhecemos, sobre a tensão σSD na armadura tracionada, e D menos D'. Somando a S1 com a S2, nós vamos ter a armadura tracionada total, a S1 mais a S2, a S total. Pronto, aqui está. Então é assim que nós vamos aplicar as equações para resolver uma seção retangular com armadura dupla. Depois, na sequência, eu vou fazer exemplos numéricos e aí ficará fácil de entender a aplicação dessas equações. Nós temos aqui na sequência o item C, que é a permanência das seções planas, onde nós encontramos relações entre as deformações nos materiais, e temos essas duas equações, e considerando também que βx é x sobre d, também temos essa outra equação que inclusive já foi mostrada. Na sequência vem o item 8.2, que é a dedução das equações com os coeficientes tabelados K. Nós temos essas equações que estão aqui mostradas definidas em função das equações teóricas que eu acabei de mostrar. E aí, aqui está de uma maneira muito simples, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos definir, para dimensionarmos uma viga de seção retangular com armadura dupla com equações K, vamos escolher o x na forma de βx, que é x sobre d. Menor ou igual a 0,45 ou menor ou igual a 0,35. Vamos adotar o maior βx possível. Então, concreto do grupo 1, vamos fazer βx igual a 0,45. Com esse βx, entramos na tabela 1 e vamos encontrar o que chamamos de KC limite e KS limite. Por que limite? Porque nós vamos estar utilizando o valor máximo, limite, 0,45 ou 0,35. Então, com o KC limite, nós vamos determinar M1D. Lembram que nós tínhamos a equação de KC igual BWD ao quadrado sobre MD, que nós aprendemos na seção retangular com armadura simples? Então, tendo o KC, podemos calcular o MD. O que nós vamos estar fazendo, na verdade, olha, se você quiser entender melhor ainda, olhando esta seção, a figura 31, o M1D que nós estamos calculando, tá vendo? Com o KC limite. Então, nós estamos fixando o X no 0,45D. Qual é o momento correspondente M1D com X igual a 0,45D? Ou o βx igual a 0,45? Tá bem? Então, é essa seção que nós estamos calculando com o maior X possível. Portanto, M1D igual a BWD ao quadrado sobre KC limite. Com esta equação, determinamos a segunda parcela do momento fletor total, M2D igual a MD menos M1D. Determinados os dois momentos, é só aplicar três equações para calcularmos as armaduras. Na armadura tracionada S, eu já acrescentei aqui as duas, a S1 e a S2, que nos proporcionam a armadura total tracionada S. O que é a S1? É o KS limite. KS limite correspondente ao βx limite, aqui 0,45, vezes o momento M1D dividido por D. É aquela equação que nós deduzimos lá para a seção retangular com armadura simples, né? Lembram que eu comentei que esta primeira seção é uma seção retangular com armadura simples? Então, é aquela mesma equação da armadura S, KS, agora aqui limite, M1D sobre D. E o M2D, dividido por FYD, D menos D', nos proporciona a S2. Então, a S2 e a S1 é igual ao AS. Agora, vamos determinar a armadura comprimida, a linha S. Nós vamos utilizar um outro coeficiente K tabelado,
que é o K'S. O K'S ele é definido como o inverso da tensão na armadura comprimida. Olha, K'S igual a 1 sobre σ'(SD). Nós vamos agora na tabela 5 determinarmos o coeficiente K'S em função da resistência do concreto, da relação D' sobre D e da posição da linha neutra. Na tabela 5, determinamos K'S e multiplicando por M2D e D menos D', que é o braço de alavanca aqui, né, na seção. Vejam que a linha S é daqui dessa seção. Então o braço de alavanca é D menos D', o momento M2D, tá bem? Então tá aí a origem dos valores na armadura comprimida a linha S. Eu paro por aqui, para esse vídeo não ficar muito longo, e num próximo nós vamos fazer exemplo numérico. Muito obrigado, bom estudo a todos.